Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho, pastor Paulo Martins, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Santo Antônio da Patrulha, meu pastor presidente, pastor Jerônimo, aqui eu mando um forte abraço, presidente da nossa convenção estadual no Rio Grande do Sul, pastor Isaac Santos, também eu quero mandar o meu paz do Senhor e meu abraço. Já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva aí, tem um sininho do lado que você clica também para você não perder as novidades do canal. Se você clicar nesse sininho, você vai ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Já quero pedir também para que você possa já ir aí, né, nos seguindo nas redes sociais, siga-nos aí no Instagram, siga aí no nosso Facebook, enfim, você pode seguir ou ouvir pela palavra aí nas redes sociais, tá bom? Compartilhe também o nosso material, é muito importante. Deixe aí o seu comentário, o seu WhatsApp, se você quiser fazer parte de um grupo de pessoas no WhatsApp que estudam a lição da Betel. Se você quiser, só escrever seu WhatsApp e a gente vai te colocar nesse grupo, tá bom? Pra gente ajudar um ao outro. Nós estamos também aqui no nosso canal oferecendo o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, isso mesmo. O maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, porque ele é online, você pode fazer nas suas horas vagas, você pode baixar as apostilas, imprimir, enfim, é muito bom. O pessoal tem feito, tem gostado, tem me dado feedback aí desse curso, que tem sido uma bênção na vida de muitos professores e alunos. Então, se você quiser fazer, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você saber como fazer parte desse treinamento. Também eu me disponho para dar aí um seminário de escola dominical na sua igreja. Se você deseja marcar comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo para você me mandar uma mensagem, a gente combinar aí um sábado, um domingo na sua igreja, para a gente poder falar sobre escola bíblica dominical, tá bom? Bom, nós vamos então agora entrar na lição de número 10, vou chamar aqui a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui de volta no canal Viver pela Palavra. Agora vamos conversar um pouco acerca da lição de número 10, que traz por título Bíblia, infalível revelação de Deus. Ela é a infalível revelação de Deus. No texto áureo de Salmo 119, verso 160, o comentarista da lição diz que a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Palavra verdade e os juízos que duram para sempre. São os dois pontos importantes aqui desse textual que vai corroborar para o nosso estudo dessa lição. A verdade aplicada, interessante que ele diz que os equívocos de impressão, tradução e dos copistas até agora identificados na Bíblia não acarretam nenhuma contradição doutrinária ou invalidam a revelação especial de Deus para a humanidade. Então, possíveis erros, né, aí identificados na Bíblia por causa das impressões, traduções e dos copistas não vai comprometer em nada aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus quer transmitir para a comunidade, para todos aqueles que buscam na palavra do Senhor. Na nossa introdução, o comentarista escreve assim que a Bíblia não é um livro qualquer, é a inerrante, olha só essa palavra é importante, inerrante palavra de Deus. Há erros e contradições na Bíblia? Os erros não se acham na revelação de Deus, mas nas limitações humanas, pois somos falíveis e finitos, ao passo que a palavra de Deus é infalível e finita. Ou seja, tem erros na palavra de Deus? Nas revelações, não. Pode ter erro ali na forma em que o homem trabalhou essa revelação. Ali na hora de escrever, na hora de copiar, enfim. É aí que pode acontecer alguns equívocos, mas que não são nada assim, coisas grandes que vai comprometer a palavra de Deus e vai fazer com que a gente não creia na sua veracidade. Nossa lição tem 3 objetivos e no primeiro objetivo nós precisamos contestar aparentes erros das Escrituras Sagradas. A gente vai contestar aparentes erros, tá? Agora no ponto 1 da lição, o comentarista diz assim que não se deve rejeitar ou criticar as Escrituras Sagradas, em parte ou por sua totalidade,
pois na maioria dos casos de supostos erros ou aparentes contradições estão na dificuldade de interpretação, algumas pequenas falhas nas traduções, mas que não comprometem em nada o texto sagrado. Há sempre uma resposta e solução para os casos fictícios de problemas com o texto bíblico. Então, sempre haverá aí uma resposta, sempre haverá alguma resposta para esses possíveis equívocos. Erro das cópias dos originais da Sagrada Escritura. Somente os textos originais foram inspirados por Deus. Podemos então confiar nas cópias dos originais? Sim, podemos. Por que podemos? Porque os copistas tinham muitíssimo cuidado ao fazer as cópias dos textos sagrados das Escrituras, né? Dos textos das Sagradas Escrituras. Os erros que foram encontrados até hoje não comprometem o conteúdo dessas cópias, visto que se limitam a nomes, números e não afeta o cerne da mensagem, né? Um número, um nome, isso não vai afetar em nada a mensagem. Erros das cópias dos originais da Sagrada Escritura, vem o primeiro subsídio aí, que vai dar um exemplo de erro de cópia, que está na informação sobre a idade de Acasias em 2 Reis 8:26, que diz 22 anos. E em 2 Crônicas 22:2 diz que ele tem 42 anos. Lógico que Acasias não podia ser mais velho que seu pai, então a idade correta está no texto de 2 Reis 8:26, 22 anos. Então aí uma questão de número, né? Um erro de número que não afeta em nada, que vai afetar na nossa espiritualidade, um erro de uma idade de um personagem da Bíblia. Isso aí é normal. Ao citar as datas, por exemplo, há algumas aparentes contradições. Um exemplo disso é o fato de Israel ter usado o calendário. Olha só. Exemplo disso é o fato de Israel ter usado um calendário civil e um calendário sagrado. O ano civil começava no outono com o mês de Tisri, enquanto o ano sagrado começava na primavera com o mês Nisan ou Abid. Quando dois escritores pareciam discordar quanto ao momento de um evento particular, a aparente discrepância pode ser esclarecida ao determinar qual dos dois calendários que estão usando. Um vai falar do mesmo tempo, mas se ele tiver com base no calendário civil, vai diferenciar daquele que vai falar dessa mesma incorrência usando o calendário aí, sagrado, né? Subsídio aí desse ponto da lição, sobre as datas, falando sobre essas aparentes contradições em horários, João 19,14 parece discordar de Mateus 27,45. João descreveu os eventos que ocorreram antes da crucificação e afirma que esses ocorreram perto da hora sexta. E Mateus está de acordo com Marcos 15:33 e Lucas 23:44, quando diz que as trevas cobriram a terra depois da crucificação da sexta para nona hora. Aí nós vamos perguntar, existe realmente aqui uma disparidade entre esses relatos? Claro que não. Porque a resposta está no fato de que o Estado judeu estava então sob o controle romano e João usou o cômputo do tempo romano, que começava à meia-noite, que é a mesma maneira como contamos hoje. Então, não tem nenhuma discordância aí, é só ver de qual ponto de partida a pessoa está contando essas horas. Então, isso aí acho que é um problema que fica muito bem resolvido. Ainda sobre essa questão das datas, diz que a hora sexta na contagem de João era 6 horas da manhã. Assim, os eventos que João descreveu antecederam antes da crucificação. Por outro lado, o método judaico de cronometragem inicia-se a partir dessa hora, ou seja, das 6 da manhã, contando-a como primeira hora do dia. Assim, a sexta hora do dia, de acordo com os cálculos judaicos, era meio-dia. A crucificação ocorreu entre a terceira, Marcos 15:25, e nona hora do dia, de acordo com o método judaico de calcular as horas, isto é, entre 9 horas da manhã e as 3 horas da tarde.
da maneira com a qual nós contamos hoje. Outro ponto da lição, ponto 3, aparentes erros ao mencionar números. Um exemplo de uma aparente discrepância pode ser visto no texto que relata o censo de Israel. Em 2 Samuel 24, os homens de Israel são 800 mil e em Judá 500 mil. Enquanto lá no texto de 1 Crônicas 25, 5 e 6, os homens de Israel são 1 milhão e 100 e em Judá 470 mil. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Apologia Cristã, o registro do livro de Crônicas, conforme referência acima, inclui 288 mil homens do exército regular de Israel, arredondando o total. Em relação à contradição dos números de homens de Judá, conforme referência citada, pode ser um arredondamento do número em 2 Samuel. O referido comentário ainda afirma: é sempre possível que os números tenham sido alterados por um erro de copistas em uma ou mais tradições manuscritas antigas. Então esse comentarista aí da Bíblia de Estudo Apologética nos dá essa ideia sobre essa questão da diferença nos números. Um erudito bíblico, Gleason, faz uma afirmação da seguinte forma: como eu tenho lidado com uma após outras aparentes discrepâncias e tenho estudado essas supostas contradições entre o relato bíblico e as provas da linguística, da arqueologia e da ciência, a minha confiança na fidelidade das escrituras tem sido repetidamente confirmada e reforçada pela descoberta de que quase todos os problemas nas escrituras que já foram descobertos pelo homem, desde os tempos antigos até agora, têm sido resolvidos de uma forma totalmente satisfatória pelo próprio texto bíblico, ou então por uma informação arqueológica objetiva. Então é um cara que está sempre lidando com esse tipo de situação, ele estuda esse tipo de situação, e então ele diz que ele está tranquilo, né, mesmo lidando com isso, porque o próprio texto resolve essas questões que se levantam dessas supostas contradições. Vamos aí ao nosso segundo objetivo da lição, que nos indica que precisamos refutar as aparentes contradições da Bíblia. Não se pode afirmar que é uma contradição quando não se tem resposta para algumas dificuldades surgidas ao estudar um determinado texto da Bíblia. O significado da Bíblia nunca muda, mas a nossa compreensão pode mudar. E muito embora a palavra de Deus seja perfeita, Salmos 19:7, enquanto existirem seres humanos imperfeitos, haverá dificuldade de interpretação das Escrituras e falsos pontos de vista deles decorrentes. Na verdade, nenhum dos relatos do Evangelho se contradiz. Pelo contrário, eles se complementam para fornecer uma melhor compreensão das suas informações. Então, os textos não se contradizem, eles se complementam, né, para fornecer uma melhor compreensão. Então, nós não podemos resolver problemas aí de interpretação de um grupo em detrimento de outro. A Bíblia é a mesma e as pessoas a interpretam de acordo com aquilo que leu, né? Diferentes narrações para o mesmo fato. Quando duas ou mais narrações do mesmo acontecimento foram divergentes, não significa que elas sejam contraditórias. Por exemplo, Mateus diz que havia um anjo junto ao túmulo de Jesus. João diz que havia 2 anjos. Primeiro, Mateus não disse apenas um anjo. Segundo, ele provavelmente concentrou sua atenção no anjo que falou. Só um anjo falou. Terceiro, João se referiu à quantidade de anjos vistos, sem contudo se referir apenas ao anjo que falou. Então, não tem problema nenhum aqui. Um falou um anjo porque ele focou naquele anjo que conversou. E quando o outro falou que tinha 2 anjos, né, que é no caso de João, ele não focou naquele que havia dito alguma coisa. Então, não há aí nenhuma contradição ou discrepância ou aí, enfim, né, alguma coisa que seja para desmentir a outra. Louis Bergfalk comentou sobre as diferenças entre o Evangelho de João e os sinópticos. 1. Não devemos perder de vista o verdadeiro caráter do texto de João.
Nem João, nem demais evangelhos pretendem ser histórias completas. 2. O grande favor controlador na construção do Evangelho de João está bem estabelecido no objetivo do autor. João capítulo 20, versos 31. Ponto 3. Cada tentativa de solucionar o problema joanino deve também admitir o fato de que João estava familiarizado com os demais evangelhos. Nós vemos que em várias passagens o evangelista confia que seus leitores já têm um conhecimento prévio. Então já pressupõe isso. 4. Finalmente, nós devemos também ter em mente que a individualidade do autor se exibe em sua produção literária. Citações do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Uma citação de textos não tem que ser exatamente igual ao que foi escrito originalmente. Não há necessidade de utilizar as mesmas palavras. O mesmo significado pode ser transmitido sem o uso das mesmas frases. Além disso, é comum uma citação repetir apenas partes de uma informação, ou não sua totalidade. Ou é comum também o Novo Testamento simplesmente parafrasear o Antigo Testamento. Isso aí é natural. O evangelista Mateus parece ter combinado os escritos de dois profetas do Antigo Testamento em Mateus 27, versos 9 e 10, e Zacarias 11, versos 12 e 13, de Jeremias 32, 6 e 9, 18, 2 e 19, 2. A Bíblia da Escola Dominical, o livro do profeta Jeremias, era o primeiro na ordem dos livros proféticos. Por esta razão, Mateus, porventura, deve tê-lo citado. Revelação divina é progressiva e não contraditória. Deus não revela tudo de uma vez só, nem determina sempre as mesmas condições para que todos os períodos de tempo. Portanto, algumas das suas revelações posteriores vão sobrepor afirmações anteriores. Houve um período sob a lei de Moisés em que Deus ordenou que os animais fossem sacrificados pelo pecado do povo. Entretanto, desde que Cristo ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado, esse mandamento do Antigo Testamento não está mais em vigor. Gênesis 1:29, Deus ordenou que comessem frutas e vegetais. Depois do dilúvio, Deus ordenou que comessem também a carne. Ordens progressivas em tempos diferentes, o que não pode tirar o texto do seu contexto ao aplicá-lo em outros contextos. Posto isto, é certo afirmar que Deus nunca alterou mandamentos que têm relação com sua natureza imutável. Vamos aqui a esse subsídio sobre a revelação divina progressiva. John Hykins escreveu sobre característica progressiva da revelação especial de Deus. Ele disse assim: a revelação bíblica levou uns 15 séculos para ser completa. Hebreus 1, verso 1 e 2. A revelação especial era progressiva, não no sentido de um desenvolvimento evolucionário gradual, mas no sentido de as revelações posteriores acrescentarem mais detalhes às anteriores. Não se trata de um movimento na revelação especial da não-verdade para a verdade, mas de um desvendamento menor para um mais completo. Então, a gente vê uma revelação mais simples, e à medida que vai alcançando o Novo Testamento, ela vai se abrindo, ou seja, vai ampliando essa revelação. Então, é exatamente isso que acontece. Nós vamos ao nosso terceiro e último objetivo da lição, que é enfatizar a linguagem bíblica. Isso aqui é muito importante. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todos os tempos, inclusive para povos que viviam antes das descobertas científicas e seus termos técnicos. A Bíblia, sendo inspirada por Deus, mas escrita por homens e em linguagem humana, evidencia estilos literários diferentes, assim não se limitando a uma única forma de expressão. Vários livros escritos no estilo poético, o caso de Jó, Salmos, Provérbios, etc. Os evangelhos estão cheios de parábolas, comparações, sátiras. As cartas paulinas estão cheias de alegorias, metáforas. Os autores não erraram ao utilizarem tais estilos, mas é errado tomar uma figura de linguagem e usar isso de maneira literal. O que é literal tem que ser usado, o que é figura de linguagem tem que ser explicado. O sol deteve e a lua parou, Josué 10:13. Segundo o nosso doutor Abraão de Almeida,
O relato de Josué é um dos casos apresentados pelos leitores superficiais da Bíblia como anticientífico, por afirmar que o Sol gira em torno da Terra. É necessário entender a abordagem aqui utilizada, pois a Bíblia emprega uma linguagem comum, referindo-se às coisas como um observador descreveria. Assim, na realidade, não foi o Sol que parou. Foi isso, porém, o que o aparentou a quem tem observado o evento. Ainda hoje, os meteorologistas mencionam a hora do nascer e do pôr do Sol, né? O Sol nasce, o Sol se põe. Então, para nós parece que o Sol anda, né? Ele está numa posição, daqui a pouco ele está em outra. Claro que a Terra está girando, mas para quem está daqui do ponto de vista da Terra, quem faz o movimento é o Sol, não a Terra. Então essa é a explicação para esse texto, né? Então não tem nada aí anticientífico, né? Está falando apenas do ponto de vista que se está olhando. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico revolucionou a ciência ao mostrar que a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica Romana ficou perplexa com essa teoria, pois, segundo seus teólogos, a Terra era plana, imóvel. O centro do universo, o Sol, girava em torno dela. As teorias de Copérnico só foram aceitas pela Igreja mais de um século depois da sua morte. Galileu Galilei, de 1564 a 1642, foi o primeiro a comprovar o sistema heliocêntrico de Copérnico, mas, em 1633, sob ameaça de excomunhão e morte pela Santa Inquisição, teve que negar formalmente as suas descobertas. Apesar de ser irrefutável, a teoria de Copérnico só seria aceita pelo Vaticano em 1835. E a Bíblia, muito tempo antes, já dizia que a Terra era um globo. Deus se assentava sobre o globo da Terra, né? A linguagem utilizada pela Bíblia nas genealogias. Nessa linguagem bíblica, citar nome de um ancestral como sendo o pai de determinada pessoa. Isso significa que é filho no sentido de descendente, não filho literalmente. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Quando as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, era nesse sentido, ou seja, que ele era descendente de Davi. José, o pai de Jesus, também foi chamado de filho de Davi, como esse mesmo significado. Não constitui assim um erro da Bíblia. Eu moro aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, meus pais são de cidades do interior de Minas Gerais, e é comum você citar o nome da pessoa e dizer de quem que ela é filho. E às vezes não é que ele é filho daquela pessoa, né? Mas por causa de ter algum nome daquela família que é mais conhecido. Por exemplo, quando eu vou visitar a minha terra, a cidade lá, não a minha cidade, mas a cidade dos meus pais, porque meus pais são ambos da mesma cidade, alguém diz ali, e o Paulinho? Quem é o Paulinho? O Paulinho do Olívio. Olívio não é meu pai é o Antônio. Mas Olívio era o pai da minha mãe, dada a minha condição física ser parecida com a do vô Olívio, as pessoas me dizem que eu sou o Paulinho do Olívio, né? Alguns até me brincam lá, me chamando Olívio, por causa do meu vô, pai da minha mãe, e alguns traços físicos meus são parecidos com o vô Olívio. O comentário da Bíblia de estudo arqueológica. Os pregadores cristãos primitivos redefiniram radicalmente a descendência genealógica, considerando todos que se identificavam com Jesus como descendentes verdadeiros e legais de Abraão, o herdeiro da segunda promessa. Então está aí o comentário da Bíblia. O último ponto aí da lição é como nós encontrarmos, quando fala sobre nomenclatura, né, encontrarmos na Bíblia o uso de nomes diferentes para se referir a mesma pessoa ou lugar, bem como nomes iguais que identificam pessoas diferentes. Por isso, a importância de nós estarmos atentos ao contexto para que a gente não faça nenhuma precipitação nessa identificação de pessoas ou lugares. Aí tem alguns exemplos. Reuel, Êxodo 2:18 e Jétro, Êxodo 3:1. Neemias, Esdras 2:2 e Neemias, capítulo 1, versículo 1. Horebe, Êxodo 33:6 e Sinai, Êxodo 34:2. Tiago, filho de Zebedeu, Marcos 1:19. Filho de Alfeu, Marcos 3:18, pai de Judas, Lucas 6:16, o irmão do Senhor, Gálatas 1,
19. Então, é a forma com que está aí posta a nomenclatura. Joseph McDowell comentou: os críticos sustentam que os diferentes nomes dados à mesma pessoa ou local são indicativos de que há mais de um autor. R.K. Harrison propõe uma alternativa muito mais plausível e verificável, deixando claro que esse critério implica completa desconsideração por sua única fonte possível de verificação objetiva, as evidências do Antigo Oriente Médio. Entre as centenas de exemplos do Egito estão variações de nomes de pessoas, como Sabeco, um comandante militar igualmente referido como Jas. Vamos aí concluir a lição? A Bíblia tem resistido por mais de 20 séculos à crítica dos maiores céticos, agnósticos e ateístas. Ainda hoje, os incrédulos tentam desqualificá-la, mas sem êxito, pois não se trata de um livro inventado por homens. A Bíblia continua sendo imbatível. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Te espero na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a lição de número 11, que tem o título A Ressurreição de Jesus Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí embaixo para se inscrever, dê um likezinho no nosso vídeo, né? Vem aqui na descrição, clica aí no link para você conhecer o maior treinamento de professor da Escola Bíblica Dominical do Brasil. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Deixa o seu WhatsApp. Quer que eu vá dar um seminário de professor de Escola Dominical aí na sua igreja? É só mandar um WhatsApp aí para mim, tá bom? Que será um prazer eu estar aí com você, tá? Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e nos encontramos aqui na nossa próxima aula. Deus abençoe.